Veja alguns fatos rápidos. A pessoa que mais viveu no mundo foi uma mulher de 122 anos e 164 dias de idade, o que não é nada mal para uma espécie cuja expectativa média de vida é de 72 anos. Houve também um gato que bateu o recorde para a comunidade felina, vivendo 38 anos. Mas os cachorros não têm tanta sorte, ou seja, nós, que adoramos essas criaturinhas bobinhas e as temos como nossos melhores amigos, estamos condenados a sofrer a perda deles. Uma pessoa de 13 anos de idade tem uma vida inteira pela frente, mas um cão de 13 anos é considerado idoso, enquanto nós, humanos, levamos 18 anos para parar de crescer e de se desenvolver. Um cachorro geralmente já terá se desenvolvido totalmente aos 18 meses. Mas os totós também têm seus próprios recordes. Foi o caso de um cachorro boiadeiro da Austrália, que nasceu em 1910 e viveu impressionantes 29 anos. Isso é muito, considerando que os cães vivem em média de 10 a 13 anos, dependendo da raça, claro. O estilo de vida e a saúde do animal também são fatores importantes, mas essa é outra história. Todos nós já ouvimos a estatística: um ano canino equivale a 7 anos humanos. Mas essa proporção de 1 para 7 não é tão simples e universal quanto parece. Está mais para, no primeiro ano de vida de um cachorro, ele envelhece 15 anos humanos. Depois, ele envelhece cerca de 4 anos humanos a cada aniversário. Após os primeiros 6 anos de vida, as raças de grande porte começam a envelhecer mais rapidamente. E isso ajuda a explicar por que um dog alemão parece ter mais idade aos 10 anos, mas um chihuahua pode dobrar esse número. A pergunta que não quer calar é: por quê? Cientistas vêm tentando desvendar isso há décadas. Tanto o fato de as raças maiores viverem menos, quanto a expectativa de vida dos cachorros em geral. O que define esses limites? E por que os gatos vivem mais que nossos amigos caninos? Essas perguntas foram feitas por Aristóteles lá atrás, nos tempos antes de Cristo. Obviamente, naquela época, não existia a tecnologia e o conhecimento médico que temos agora. Então, o filósofo suspeitava de que o motivo fosse a umidade. Ele acreditava que os elefantes, por exemplo, viviam mais do que os ratos porque tinham mais líquido no corpo. Claro, essa coisa de umidade não estava certa, mas as suas observações foram muito precisas, de modo geral. Os animais maiores costumam viver mais que os menores. Por quase um século, as pessoas acreditaram que as criaturas cujos metabolismos eram mais acelerados não viviam tanto, pois seus corpos ficavam cansados. Mas isso também não está totalmente correto. Pelo menos é o que dizem especialistas que estudam o envelhecimento de animais e humanos. Vamos pegar os papagaios como exemplo. Os corações deles batem até 600 vezes por minuto, mas eles têm uma expectativa média de vida de 20 a 50 anos. O tamanho deles tem muito a ver com isso. Mas eles ainda vivem muitas décadas a mais que muitas criaturas que têm batimentos cardíacos e, portanto, metabolismo mais lentos. Outra teoria que explica por que alguns animais vivem menos tem a ver com os radicais livres. Se trata de toxinas do nosso meio ambiente, às quais ficamos expostos diariamente. Com o tempo, elas danificam as células e causam o envelhecimento. Então, se pensarmos nos animais maiores, que possuem muitas células nos corpos, eles não sentem os efeitos colaterais desses radicais livres de forma tão dramática quanto os animais menores e com poucas células sentem. A vida prolongada de espécies maiores pode ser simplesmente resultado da posição que elas ocupam na cadeia alimentar. Vamos pegar os elefantes e baleias, que pertencem ao grupo das maiores criaturas do nosso planeta. Esses demoram mais a crescer, pois provavelmente ninguém se atreveria a atacá-los, certo? Enquanto os ratos e outros animaizinhos, que são presas fáceis, geralmente vivem em ritmo acelerado. Eles se apressam para crescer e reproduzir o quanto antes, para que a espécie deles não entre em extinção. Tá legal, mas esses são animais que vivem no meio selvagem, e não em casas aconchegantes com pessoas cuidando deles. Então, por que os cães não vivem por mais tempo? Bem, primeiro, os cachorros nem sempre foram nossos pets, mas temos uma longa história juntos. Os humanos e os cães são amigos há milhares de anos. O DNA sugere que os lobos e os cães se separaram há cerca de 100 mil anos. O registro mais longo, que mostra que os cachorros foram domesticados, data de 14 mil anos atrás. Então, não é que começamos essa relação levando lobos para casa. Nós amamos tanto nossos novos amigos que até os pintamos em algumas cavernas da Arábia Saudita 10 mil anos atrás. Mas alguns cientistas acreditam que domesticamos nossos amigos peludos muito antes disso. Será que é por isso que eles não vivem muito? Nós os mimamos demais com o conforto da vida doméstica?
Sem contar o cruzamento de raças que fizemos para ter novos e adoráveis tipos de cachorro. Maltipoos, Chihuahuas, Puggles. Será que bagunçamos o DNA de lobo que eles tinham? É uma pergunta interessante. O problema é que os lobos só vivem de 6 a 8 anos. Pois é, menos que os cachorros. Bem, as condições hostis do meio selvagem provavelmente têm muito a ver com isso. Existe uma teoria que sugere que os cães não vivem tanto porque eles são sociáveis demais. Eles vivem em matilhas, certo? Geralmente é assim. Quando uma espécie vive em grupos, fica mais suscetível a espalhar doenças. Já os gatos evoluíram para se protegerem dos predadores, como vemos até hoje. Essa natureza independente pode prolongar a expectativa de um animal em até 3 anos. Ah, então é por isso que o Garfield vive mais que o Pluto. Há outras criaturas menores que vivem mais porque conseguem se desviar dos perigos. Por exemplo, o morcego e o rato toupeira pelado, que mais parece uma morsa sem pelo. Esses carinhas têm uma expectativa de vida de 20 a 30 anos. Agora que estamos falando de espécies menores, a coisa se complica mais, principalmente porque alguns cachorros pequenos vivem mais que os de raças maiores. Um Lebreu irlandês de 60 quilos tem sorte se passar dos 9 anos, mas um Papillon de quase 4 quilos costuma viver mais de uma década. É aí que observamos que o tamanho pode ter um efeito negativo na saúde. Os cães de grande porte crescem mais rápido, certo? Bem, os corpos deles também precisam carregar mais peso e os corações precisam trabalhar duro para manter essa massa toda funcionando bem. Espécies maiores, como o São Bernardo e o pastor alemão, correm mais risco de ter displasia de quadril. O husky siberiano geralmente desenvolve problemas de imunidade. Outra coisa, algumas raças são mais jovens que as outras e não tiveram tempo para evoluir. O bom é que nossos animais preferidos estão vivendo mais hoje em dia. Pode ser a genética ou como acontece com a gente, por causa da medicina avançada e alimentos de melhor qualidade. Independentemente do que seja, ao longo dos últimos 40 anos, tanto os cães quanto os gatos estão vivendo o dobro do que costumavam viver. Será por causa daquelas blusinhas fofas que colocamos neles no inverno? Não! Agora, lembra que eu disse criaturinhas bobinhas no início do vídeo? Não foi à toa. E você sabe exatamente do que estou falando. O seu cachorro pega um petisco ou um bocado generoso de comida da tigela e leva para comer em outro lugar? Assim como outros hábitos estranhos que nossos cães têm, isso é causado pelo instinto selvagem que controla o cérebro deles. Remete aos tempos dos lobos e à mentalidade das matilhas. Os cães são animais sociais com um entendimento claro da hierarquia. Nessa sociedade pequena que eles formaram, cada membro da matilha tinha sua ordem social. Tinha um líder que tomava as decisões importantes, tipo quando e onde caçar, quando descansar, quando comer e quem podia comer. Os cães domesticados seguem as mesmas regras hierárquicas e reconhecem seus donos como o líder da matilha. Então, quando recebem comida, eles preferem levá-la para outro cômodo para evitar que você tente roubá-la. E aquele ritual de círculos que os cães fazem antes de deitar? Mais uma vez, não é algo que eles aprenderam, mas resultado de um instinto antigo. Fazer círculos pode ter diversos motivos. Um, para preparar o chão e torná-lo confortável. E o outro, para posicionar o corpo do jeito certo para se proteger de um possível ataque. Ou no caso do meu cachorro, o Pluto, para ocupar o máximo possível de espaço na cama. E rolar na grama como um pateta? Há diversos motivos para isso. O primeiro é porque a grama é legal e macia e a sensação é agradável. Até eu faço isso. O segundo é para se livrar da sujeira e de qualquer coisa que esteja agarrada aos pelos. A grama é uma ótima escova. Mas a terceira é uma que você pode não imaginar enquanto olha para o seu pequeno Yorkie rolando para lá e para cá no jardim. É o DNA predatório deles. Quando os cães farejam alguma coisa na grama que podem caçar, eles usam a grama para camuflar seu próprio cheiro e enganar suas presas, na maioria das vezes. Porém, eles fazem isso por instinto e depois se esquecem da presa. É cada maluquice que esses cachorrinhos inventam, é impossível não amá-los. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Clique no da esquerda ou no da direita e junte-se a nós no lado incrível da vida.